No turbilhão da existência humana, poucos temas despertam tanto fascínio e intriga quanto o julgamento final. Este conceito transcende fronteiras culturais e religiosas, permeando a história da humanidade e desafiando nossa compreensão do destino último. Neste mergulho profundo exploraremos as raízes bíblicas desse fenômeno, trazendo à luz o que a Escritura nos revela sobre o dia em que todas as vidas serão pesadas na balança da eternidade. O conceito de um julgamento que culmina na determinação do destino eterno encontra raízes profundas na Bíblia. O Antigo Testamento, repleto de profecias e visões apocalípticas, lança as bases para a compreensão do julgamento final. O livro de Daniel, por exemplo, descreve um tribunal celestial onde as obras de cada pessoa são minuciosamente examinadas. Já no Novo Testamento, encontramos uma ampliação e cristalização dessas ideias. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, retrata Jesus como o supremo juiz que separará as ovelhas dos bodes. As parábolas de Cristo, como a do bom samaritano e a do juízo final, pintam um quadro vívido do que está em jogo no grande dia da prestação de contas. A imagem de Deus como o juiz supremo carrega consigo nuances de misericórdia e justiça. O próprio Jesus, Deus encarnado, assume o papel de juiz no julgamento final. Longe de ser uma figura aterrorizante e distante, ele é apresentado como aquele que compreende profundamente nossas lutas e tentações. Ao invés de nos confrontar com uma justiça implacável, a mensagem bíblica destaca a possibilidade de redenção e transformação. A graça divina, manifesta em Jesus Cristo, oferece uma esperança vibrante mesmo diante das imperfeições humanas. Assim, o julgamento final não é apenas um ato de condenação, mas também uma oportunidade de reconciliação com o Criador. A Bíblia retrata o julgamento final como um momento em que cada ação, palavra e pensamento serão expostos à luz da verdade. A metáfora da balança revela a seriedade desse processo de pesagem das obras humanas. As Escrituras alertam sobre a responsabilidade que cada indivíduo carrega ao moldar seu caráter e influenciar o mundo ao seu redor. Neste contexto, surge a questão essencial: como vivemos nossas vidas diante da perspectiva do julgamento final? As escolhas que fazemos, as relações que construímos e as atitudes que cultivamos não apenas definem nossa jornada terrena, mas também determinam nosso destino eterno. Em uma sociedade marcada pela rapidez das informações e pela busca constante por significado, a temática do julgamento final ecoa de maneira profunda. É uma chamada à reflexão sobre o propósito da vida e a responsabilidade individual em meio às complexidades do mundo moderno. Ao invés de encarar o julgamento final como uma ameaça distante, é uma oportunidade para despertar consciências. A urgência da mensagem transcende gerações, falando diretamente aos corações jovens que buscam significado em um mundo repleto de escolhas e desafios. Como a mensagem do julgamento final ressoa na espiritualidade jovem? Esta é uma questão que merece nossa atenção, pois a juventude é frequentemente retratada como uma fase de busca por identidade e propósito. O diálogo entre a mensagem bíblica e as inquietações da juventude revela a relevância do julgamento final como um chamado à responsabilidade e transformação. Neste sentido, é crucial destacar que o julgamento final não é apenas uma narrativa apocalíptica, mas uma narrativa de esperança. É a promessa de um novo começo, de uma restauração completa e da realização do plano divino para a humanidade. Conectar essa mensagem às aspirações e desafios da juventude é abrir portas para uma espiritualidade autêntica e significativa. A mensagem do julgamento final não está confinada apenas às esferas espirituais, mas se estende às dimensões éticas e sociais. A responsabilidade humana em relação ao meio ambiente, às desigualdades sociais e às questões de justiça torna-se parte integrante do peso das obras a serem avaliadas. Os jovens, frequentemente engajados em movimentos sociais e ambientais, encontram no julgamento final uma chamada para uma responsabilidade mais profunda e abrangente. A consciência da conexão entre a fé e a ação social se torna essencial, transformando a espiritualidade em uma força motriz para a construção de um mundo mais justo e sustentável. O julgamento final, longe de ser uma mera especulação teológica, é um convite à reflexão e à ação. A Bíblia, com suas narrativas ricas e profundas, apresenta-o como um evento cósmico que transcende o tempo e o espaço. Para a juventude contemporânea,
Esse tema ressoa como um chamado à responsabilidade, transformação e esperança. É imperativo que, ao explorar o julgamento final, consideremos não apenas as implicações pessoais, mas também a relevância global. A conexão entre espiritualidade, responsabilidade social e ambiental molda não apenas o destino individual, mas também o futuro coletivo da humanidade. Neste diálogo entre o antigo e o contemporâneo, entre a tradição e a inovação, emerge a compreensão de que o julgamento final não é apenas um ponto final, mas um ponto de virada. É o convite divino para uma jornada de autodescoberta, transformação e contribuição para um mundo que anseia por redenção. Portanto, que cada palavra deste texto ecoe como um chamado à reflexão profunda, à responsabilidade consciente e à ação transformadora. Que ao contemplarmos o julgamento final, encontremos inspiração para vivermos de maneira que nossas vidas, como a balança da eternidade, estejam repletas do peso da graça, do amor e da justiça.